Salve, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Vamos conversar um pouquinho sobre planejamento e técnicas de estudo, tá? O objetivo hoje é conversar de A até Z, ou seja, desde quem está recém começando nesse mundo dos concursos até quem já está bem avançado e está precisando só dar uma ajustadinha aí no seu planejamento ou na sua técnica de estudo. Então, a ideia aqui é ser realmente um bate-papo bem amplo. Para quem já é aluno, vamos tentar trazer algumas coisas a mais do que você já tem nos nossos tutoriais iniciais, todos os bate-papos que a gente costuma fazer. Para quem não é nosso aluno, a gente vai tentar também usar uma terminologia mais inicial, de mais fácil entendimento, digamos assim. Mas a ideia tem que ser dinâmico, então usem o chat, eu vou estar com o chat aberto aqui o tempo inteiro, vocês podem interromper, podem fazer perguntas, vamos tirar dúvidas, e claro, algumas dúvidas, se eu pular ali no chat, fiquem tranquilos, porque provavelmente é porque alguma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é só para não botar a carroça na frente dos bois, tá? Combinados assim? Sejam. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Saulo, sou auditor fiscal federal agropecuário, e fui aprovado em alguns concursos, algumas prefeituras, como Balneário Camboriú, que é uma das prefeituras que mais paga bem para os veterinários do Brasil, né, o mesmo plano de carreira dos médicos, então tem um salário inicial muito bom e ele ainda progride muito rápido, né. Como o meu sonho era Ministério da Agricultura, eu optei por não assumir lá, mesmo ficando em primeiro lugar e sendo nomeado. Eu segui estudando para o Ministério, que era o que eu queria, né, porque dinheiro não é tudo, tem que buscar uma série de coisas, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, como escolher o concurso ideal, ou melhor, enquanto não chega o teu concurso ideal, o que fazer, né? Faça outro concurso, não faça, a gente pode bater um papo sobre isso, tá? Mas um pouco da minha experiência com prefeituras, com concursos que eu não passei, né? Eu acredito que tudo isso seja muito válido para trazer para vocês, porque só falar assim, como eu fiz para passar no mapa? Fiz isso, tá, todo mundo que fizer igual vai passar? Depende, né? Teve uma série de etapas prévias, né, de experiências, de dar com a cara na porta, de ser reprovado em concurso por não ter tido tempo de passar o gabarito, coisas que eu passei e que depois, aí no Convete, eu vi vários alunos passando por essas coisas. Então, o objetivo da live é que vocês não precisem passar por esses perrengues que eu mencionei agora, tá? E eu gosto muito de falar sobre preparação para concurso, porque eu aprendi da pior forma, né? Quando eu decidi que eu queria fazer concurso, lá no meio da faculdade, já faz bastante tempo, eu conversei com um auditor, conheci o trabalho dele, falei, cara, é muito bacana esse trabalho, tem uma responsabilidade grande, tem que conhecer a legislação de vários países, fazer certificação, né? O ambiente de trabalho era legal, o jeito que ele organizava a equipe, que ele fazia as auditorias. Então, eu pensei, eu quero trabalhar que nem esse cara, e achei muito legal. E na época, né, lá na faculdade, o pessoal falava, não adianta estudar, eles vão terceirizar, o Ministério da Agricultura não vai mais ter concurso, e muita gente falando isso, e eu meio que acreditei, mas conversando com esse veterinário, que era auditor, ele falou, olha, eu já estou no Ministério há muitos anos, e desde que eu me conheço por gente, eu ouço essa história aí e nunca terceirizaram. Sempre teve concurso. Saiu um processo seletivo, falaram que não ia mais ter o concurso para auditor, mesmo assim, teve o concurso para auditor e chamaram 539. O processo seletivo era para algumas atividades, basicamente auxiliares do auditor. Teoricamente, até onde a gente sabe, não tem nada que substitua o auditor, senão a gente não consegue exportar, né? Pelo menos, por enquanto, é assim que funciona. Tudo isso para falar que notícias, essas coisas tem que ter muito cuidado, e já é a primeira dica aí para quem está iniciando no mundo dos concursos. Porque o nosso humor sobe e desce conforme as notícias vêm e vão, né? A gente recebe muita informação que não é correta, a gente recebe de alunos ou de conhecidos que vão, ou simplesmente seguidores que vão no Instagram e falam com a gente. Então, primeira grande dica, se tu tem um sonho, foca no sonho e vai firme atrás dele.
tá? Não dá muita bola aí que tem muita gente desocupada querendo te desanimar. Mas nem foi esse o primeiro erro que eu cometi. Apesar de ter ficado meio assim, meu primeiro erro foi, quando eu decidi que eu queria ser auditor, eu não fiz um planejamento. O que eu fiz? Morava em Porto Alegre, fui numa banca de jornal e lá tinha várias apostilas para vários concursos grandes federais. Então eu comprei um apostilão para o Ministério da Agricultura, era dessa grossura aqui. Saí estudando como se fosse estudar para a faculdade. E perdi bastante tempo com isso. Perdi muito tempo com isso. Porque eu estudei uma série de normas ali que já tinham sido revogadas. Ali tinha, digamos, sei lá, 5, 10% do conteúdo que eu precisaria estudar para estar bem preparado. Só um minuto. Alexa, desligar LEDs. Antes que pegue fogo lá atrás. Tá. Então, comprei a tal da apostila. A apostila tinha uma série de, assim, conteúdos que nem estavam no edital. E mesmo assim eu me dediquei, estudei, li, fiz resuminho de tudo aquilo, fiz esqueminha, pintei, desenhei, fiz uma série de coisas, tá? E ia absorvendo outros materiais que o pessoal me dava, uns cursinhos meio picadinho e tal. Até fiz umas aulas de português, assim. Mas, enfim, estava sem planejamento nenhum, achando que era que nem estudar para faculdade. Aí eu fiz o concurso, né, o concurso do mapa de 2014. Eu fiz aquele concurso, apesar de ter estudado pra caramba, assim, ter ficado horas e horas sentado na cadeira, me matei estudando, dormia pouco, dormia mal, estudava, achei que ia arrebentar na prova. Nunca tinha feito simulado. Chegou na hora da prova, não consegui fazer a prova objetiva e a discursiva. Fiquei sem passar metade da discursiva e sem passar 12 questões da objetiva. Mesmo que eu tivesse passado o gabarito, dificilmente eu teria passado. Porque eu tive que chutar muita coisa. Então, o que faltou para mim? Primeiro, planejamento. Entender o que era cobrado em concurso, como que eu ia ver todo aquele conteúdo, porque tinha muito mais conteúdo do que tempo hábil para se estudar depois do edital. Eu não pratiquei, não fiz simulados, não me organizei, não tinha uma estratégia. Eu vou fazer a prova, eu vou começar por tal matéria, depois eu vou fazer a outra, preciso de tanto tempo para passar o gabarito, preciso de tanto tempo para fazer a prova discursiva, sabe? Então, faltou muito isso, planejamento. E para os nossos alunos, não é à toa que a gente costuma, lá no início, quando eles entram no Convete, a gente costuma falar: o tempo que vocês investirem para planejar o estudo de vocês é tão importante quanto o tempo que vocês vão estar estudando. Então, apesar do pessoal ter um pouco, às vezes, de ansiedade, já quero botar a mão na massa, quero estudar, o tempo organizando, o planejamento, ele vai fazer muita diferença. Então, quando sai um edital novo, um aluno pede um planejamento para aquele concurso, a nossa equipe vai parar, vai estudar a banca, vai estudar o órgão, últimas provas, as tendências, para que é o cargo, uma série de coisas. A gente tem as estatísticas da banca, o que a banca vem cobrando mais, ano após ano. Então, todo esse levantamento ajuda muito. Depois disso, a gente tem que ver aquele aluno, quantas horas ele tem, quantas horas ele vai conseguir estudar por semana, qual vai ser a meta desse aluno, em outras palavras, quantas horas líquidas de estudo ele vai conseguir. Então, depois de fazer essa análise, a gente ainda tem que ver, mas quais são os pontos fortes e fracos desse aluno? Onde é que a gente vai direcionar as horas dele? Então, tudo isso, pessoal, é tempo. E o que a gente faz, é claro que vocês podem fazer. Então, a gente vai hoje falar um pouco sobre isso, né? Como vocês podem fazer esse planejamento de vocês para não saírem à deriva. O que é sair à deriva? Imagina o seguinte, outra analogia que a gente costuma fazer. O conteúdo do concurso é quase um oceano, tá? E se vocês estiverem num barquinho, à vela, sem vento, sem remo, vocês vão ficar à deriva. Vão estar estudando coisas que não é porque está no edital que vai cair. Está no edital significa que pode cair. E que se vocês tiverem tempo, vale a pena estudar todo o edital. Mas não é a realidade. A maioria das vezes é uma corrida contra o tempo. Então tem que ter um estudo mais direcionado, mais estratégico. Tá? Espero hoje conseguir ajudar vocês a entender como se avalia isso, como se decide o que estudar, como estudar, por que estudar.
Então, o que eu fiz? Eu pedi para colocarem aqui as perguntas que vocês fizeram, tanto os alunos no grupo, quanto, principalmente, né, o pessoal do Instagram foi comentando ali. Quais as dúvidas em relação ao planejamento e em relação à técnica de estudo? Não sei se, infelizmente ou felizmente, as dúvidas ficaram extremamente amplas. Então, daria para fazer 10 horas de live para falar sobre tudo isso aqui. Inclusive, nossos alunos no início passam por tutoriais que são algumas horas, ensinando, explicando, metodologia, técnica de estudo, tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei a essência do que perguntaram, coloquei alguns slides, e no final eu vou ler com vocês essas perguntas de novo, e a gente vai ver se alguma coisa ficou para trás, se a gente, né, tem que aprofundar um pouco mais, ou se vocês entenderam. Claro que, se a live se estender demais, a gente marca uma segunda. Isso também não tem problema nenhum, tá? Exceto semana que vem, que tem daí a revisão da professora de inglês, que é na quinta, eu posso daí na outra quinta, ok? Como as revisões são ao vivo online, a gente tem que priorizar essas revisões. Bom, vou ler as perguntas aqui para a gente ir direcionando a nossa conversa, tá? Estuda uma matéria por vez ou várias ao mesmo tempo? Dúvida clássica de quem está começando. Essa a gente vai, com certeza, responder ao longo aí da apresentação. Como eu devo organizar meus estudos? Vamos falar um pouco sobre isso. Resumo à mão, flashcards ou só questões? Como manter o foco após um dia cansativo de trabalho? O que é o caso aí de 99,9% dos concurseiros, né? Quando estou pronto para começar a fazer provas de concurso? Quando estarei pronto para começar a fazer provas de concurso? Eu vou responder agora. Ontem. Não precisa ter estudado nada para fazer prova de concurso. Inclusive, tá? Quanto mais prova vocês tiverem condições de fazer, melhor. Mais experiência vocês pegam. A cada prova vocês saem. Se vocês fizerem o dever de casa, que é pegar a prova, depois estudar o que acertaram, o que erraram, por que erraram, vocês vão progredir. Isso é fato. Quando a gente erra, a gente aprende, fixa mais o conteúdo do que quando a gente acerta. Tá? Então, façam prova, vocês vão entender o jeito que a banca pergunta, mesmo que vocês vão mal, provavelmente, antes de estudar, vocês vão reprovar, mas o foco não é esse, é aprender sobre a prova, sobre aquele ritual da prova, porque toda prova é um ritual. Todo mundo entra na sala, o pessoal lá na frente vai chamar os voluntários, vão ver se não está violado o saco, vocês vão conferir todas as páginas das provas, vai iniciar depois disso o cronômetro, vocês vão poder ir no banheiro, mas não vão ganhar mais tempo por isso. Então, tudo isso vai deixando vocês mais tranquilos quando forem fazer uma prova, prontos para passar, né? Eu quero passar nessa prova. Bom, eu vou estar mais calmo, porque eu já sei como é que funciona uma prova, já sei qual matéria que eu tenho mais facilidade, qual que eu tenho mais dificuldade, já sei quanto tempo eu levo para fazer uma redação e para passar ela limpo. Então, tudo isso é experiência. Moral da história, façam provas, de preferência, provas de concursos da mesma área do concurso que vocês querem passar. Por exemplo, tu quer passar no Ministério da Agricultura, faz todos que puder de fiscalização estadual agropecuária. Né? Vai sair a DAB nos próximos dias no edital, 80 vagas para veterinário, uma das melhores remunerações do país. Vai lá e faz. Ah, mas não sei se eu quero morar na Bahia e tal. Daqui a pouco tu pega uma praia sensacional, maravilhosa lá, pega e vai. Enquanto isso, tu vai estar estudando no dia a dia, né? A legislação, vai estar aprendendo, vai estar com uma remuneração, se preparando para um próximo concurso do MAPA, né? E quando eu falo concurso do MAPA, é um exemplo, tá? A gente está vendo aí só esse ano não, mas desde o ano passado, tiveram concursos pagando mais de 20 mil, tá? Então, se pegar assim, ó, Embrapa, a maioria dos servidores lá está no teto ou perto do teto, 40 mil, né? Então são salários muito bons. Agora tenho essa revisão que eu mencionei na quinta que vem, é de inglês, serve para qualquer concurso, mas vai cair em inglês no concurso da Polícia Santa Catarina, salário 26 mil, se eu não me engano, e é o salário inicial, rapidinho, tu tá no teto ali também, tem um monte de gratificações, enfim. Moral da história, façam provas, a gente não sabe o dia de amanhã, conheço vários alunos que assim, eu vou fazer para experiência, foram nomeados, eu vou assumir. E gostaram do concurso, gostaram da remuneração, ou serviu de concurso escada, serviu para ter uma remuneração para se manter mais tempo estudando para um concurso
final, né, um objetivo final. Isso daí é muito indicado mesmo, tá? Como manter a motivação quando o edital demora a sair? Vamos falar sobre isso. Devo treinar a redação toda semana ou só quando o edital sair? Também me lembrem de falar sobre isso. Como memorizar prazos, incisos e datas? Nossa especialidade, a nossa metodologia foca muito nisso, porque despenca em concurso, né? São as decorebinhas. Qual seria a meta ideal de estudo semanal? Posso estudar só por questões? Boa pergunta essa. Como faço para memorizar o conteúdo? Como planejar o meu estudo se o último concurso foi há 4 anos? Tem um alerta muito grande aí para quem, né, vai estudar para um concurso que o último já faz 4 anos. O alerta eu vou antecipando assim, ó, cuida para não estudar por uma prova antiga. Só para vocês terem uma ideia, a RESPOA 2025 teve alteração. Tá? Então, ele foi o novo RESPOA, ele é de 2017, em 2017 já teve uma alteração, se não me engano, 2020, agora 2025. Então, é assim, com um curso de 4 anos atrás, se for te basear numa prova antiga para estudar, tem grande chance de tu estar estudando errado. Ok? Então, já fica um alerta. O que muda quando sai o edital? Perfeito, muda bastante coisa, é uma das primeiras coisas que a gente vai falar. E o que conta como estudo real, tá? Essa pergunta aqui, importante porque, apesar da gente orientar os alunos, muitos ficam com algumas dúvidas. Tá? Se eu for ver uma revisão no YouTube, conta como estudo real ou não conta? O que é estudo real? Né? São as horas líquidas de estudo. A gente vai falar sobre isso logo em seguida, só um minutinho. Isso tá. Só um segundinho. Ok, vamos lá. Então, slides agora. Não se esqueçam, chat aberto, fiquem à vontade. Uma dúvida ótima da Carolina, tá? Eu vou sempre ler as perguntas do chat, porque quem assistir a gravação não vai conseguir ler o chat, tá? O chat aparece só para quem está ao vivo. Então, assim, tenho dificuldade em realizar as revisões durante os estudos. Acabo fazendo revisões faltando algumas semanas para a prova. Vai ter um slide sobre isso, me lembro de citar um caso concreto, tá? Sobre revisão. Um caso de um amigão nosso. Então, primeira coisa para falar sobre planejamento, né? Para quem está começando agora. Saulo, eu não era muito inteligente, não me destaquei na faculdade, não fui laureado, tem tanta gente mais inteligente que eu, será que eu posso passar em concurso? A minha resposta está aí na tela, né? Inteligência não é o mais importante. Ajuda? Óbvio que ajuda. Se tu é uma pessoa nota 10, maravilha. Mas não adianta só ser uma pessoa nota 10. Eu te garanto, a grande maioria que passa em concurso não passou porque é o mais inteligente. Com certeza não. Ok? O que esse gráfico diz aí? Tá? Para chegar na aprovação, a pessoa pode até ser mais inteligente, né? Que nem o caso da esquerda, mas pode não ser aprovado. Se faltar hábito ou determinação. Então, essas duas coisas são importantes. Hábito é no sentido de constância. Quando a gente fala em constância, a gente fala fazer um pouquinho todos os dias. Tem que estudar. Mas eu estou cansado. Não importa, tem que estudar. O problema é tu tinha que ter se organizado melhor, dormido mais, né? Tem que dar uma estudada todo dia, constância, sempre fazer um pouquinho. Tá? Quem tem o hábito de estudar, e isso se desenvolve ao longo do tempo, não depende muito de motivação, porque vai sentar e vai estudar, vai fazer o que tem que ser feito. Então, o hábito ele é muito importante, né? Hábito barra constância, são coisas fundamentais. E o hábito está relacionado também a já fazer todo um ritual de sentar, organizar o material, estudar, tudo isso já meio que no piloto automático, já fazendo parte da rotina. Isso faz com que não seja um esforço tão grande largar um Netflix, largar um celular para estudar, porque tu já está habituado a estudar. Então, o hábito a gente conversa bastante sobre hábito, a gente fez um ConvertCast só para falar sobre hábito, né, os gatilhos, como a gente transformar o estudo em um hábito. E determinação. Pessoal, o que tem de gente inteligente que faz o primeiro concurso, reprova e desiste, sim, é imensurável. Muita gente inteligente, infelizmente, não tem a determinação e a
resiliência. Né? O que é resiliência? É a taquara. A taquara tu dobra, mas ela não quebra. Resiliência é tu apanhar, mas continuar lutando. Resiliência é persistência no teu foco. Então, determinação barra resiliência. Pessoas determinadas e que conseguem transformar o estudo em um hábito, um estudo metódico, sistemático, podem nem ser inteligentes. Eu nunca fui assim, nota 10, exceto medicina de aves, que eu gostava bastante, que era o que eu queria trabalhar antes de passar em concurso, que eu estudei pra caramba. Fora isso, eu era aluno nota média. Às vezes ficava em recuperação, às vezes não ficava. Não era dos top, não ganhei prêmio nenhum, não fui laureado, nada disso. Tá? Então eu era mediano. Tá? Não era também dos que reprovavam, mas nunca fui dos que se destacavam mais. Só que eu sempre fui determinado. Então, quando eu decidi que eu queria passar no ministério, cara, ninguém me tirava o foco. Né? Eram os primos falando, não, vamos pra praia, vamos alugar uma coisa na praia, tem piscina, tem carnaval, tem isso, tem aquilo. Eu, não. Tem show do... Nunca vou esquecer, show do Linkin Park, em Porto Alegre. Pô, minha banda favorita, dos meus primos também, vamos todo mundo, vamos, vai ser legal. Não. Minha meta é uma, eu quero passar no concurso. Então, tracei essa meta e fui com tudo para cima. Levei na cabeça, como eu falei para vocês. É a primeira prova que eu fiz, não acertei nem o mínimo, mas tudo que eu errei nunca mais esqueço na minha vida, porque, como eu disse para vocês, quando a gente erra, a gente apanha, fica marcado e a gente não esquece mais. Tudo isso para falar que não se preocupem muito com inteligência. Isso aí não está sob o nosso controle. Agora, hábito tá e determinação tá. Ok? A prova, uma outra prova de Florianópolis, eu fiquei em segundo lugar e eu fui nomeado lá, e não quis assumir também, tá? Nessa prova, uma pessoa que eu considerava uma das mais inteligentes que eu conhecia, estava na minha sala. Essa pessoa tinha me dado aula, para vocês terem uma ideia. E aí, eu saí da prova, né, falei para minha namorada na época, isso aí eu não vou nem olhar o resultado, né, uma vaga só, tava fulaninha lá, certo que essa vaga dela, ela é muito inteligente, ela dá uma aula extremamente complexa lá dos PCR, dos não sei o que lá e tal, biologia molecular, com umas confusões lá. Falei, essa vaga é dela, né? E, para minha surpresa, né, me falaram, Saulo, tu viu o resultado do concurso? Falei, não, nem quero ver. Não, mas tu ficou em segundo lugar. Eu, opa, e fui nomeado. Então, olha só, muita gente desiste de fazer concurso porque não se sente inteligente. Essa pessoa, ela não fez nem o mínimo para ficar no cadastro de reserva. Por quê? Porque tu pode ser muito inteligente. Se tu não sentar a bunda na cadeira e estudar pra caramba, tu vai depender muito de sorte. E aí, a sorte vai ajudar, na verdade, quem tá lendo mais. Pode ser PhD em um processo tal. Agora, concurso, cai tudo. Cai tudo. A maioria dos concursos do edital é extremamente amplo. Então pode cair uma questãozinha de anatomia lá, uma questão de doença sanitária, de PCR pode cair, de fungo, de DTA, zoonoses, saúde pública, direito constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico. Então, assim, ninguém nasce sabendo, por mais inteligente que seja, não vai adivinhar tanta coisa. A pessoa tem que ser focada, determinada e ter hábitos. É isso que faz a diferença. Tá? Então, ficou claro essa parte para vocês? Não se preocupem com isso aqui, se preocupem com o que a gente pode controlar, que é o hábito, tá? Hábito barra constância e determinação barra resiliência. Porque vocês vão fazer um banco de questões ali do Converte, quem não é aluno, quem for aluno, quem não é aluno ainda vai ser, provavelmente, vão fazer um banco de questões e vão acertar 20% e vão querer desistir. É normal, vão fazer o simulado, vão zerar o simulado, vão querer desistir. Mas isso faz parte. A gente já faz treino difícil, jogo fácil. A gente bota questões difíceis, simulados difíceis, para os nossos alunos errarem e para aprender com o erro. Com o erro a gente aprende muito mais. Se eles erram, eles leem o comentário das questões, leem o comentário do simulado e depois não erram mais. Isso também serve para resiliência, porque vai chegar numa primeira prova de concurso, muitos de vocês vão rodar, vão mal, não vão nem fazer o mínimo. Que nem eu. Se eu tivesse desistido na primeira prova que eu fiz, eu não fiz o mínimo. Mas
uma série de coisas que eu errei naquela prova, eu lembro até hoje. Implicar em. Eu li aquilo, eu falei, claro, implicar em, né? Preposição em, verbo implicar, tá certo. Não, implicar é verbo transitivo direto, não aceita a preposição em no sentido de resultar. Resulta em, tudo bem, implica algo, é direto. Errei isso na primeira prova que eu fiz lá em 2012, sei lá, 2013. Errei e não esqueço mais. Então, tu não tem a resiliência, a insistência, tu vai errar, tu vai mal na prova e tu vai desistir. Tu vai mal, tu vai querer desistir. Passa na cabeça de todo mundo que foi aprovado um dia desistir. Tá? Então, esse slide é um dos principais aí para quem está começando. Vocês vão tropeçar, vão fazer simulado, vão mal. Teve um aluno que me mandou um áudio assim, Saulo, não acredito que eu gastei dinheiro com passagem, com hotel, estou indo para outro estado fazer uma prova, sabendo que eu não vou passar. Como é que sabe? Eu tirei 3 no último simulado. Falei, cara, vai. Nossos simulados são feitos para as pessoas irem mal e tirar nota baixa. As médias são baixíssimas. De vez em quando a nota mais alta é 5. Então, isso é de propósito. Vai e faz. Foi aprovado no INDEA, tá com um baita de um salário e tá feliz da vida. Tá? Então, assim, isso é resiliência. É ir mal e mesmo assim não desistir. Vai firme, vai para frente. Tá? E já fica o primeiro puxão de orelha. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Né? A vida adulta, infelizmente, é fazer o que é preciso. Se a gente pudesse ficar brincando o dia inteiro, vendo TV, jogando joguinho, cara, todo mundo ia fazer isso, ficar comendo, sendo servido, mas acabou essa fase, né? Isso é criança, adulto tem que fazer o que é preciso, né? E eu garanto para vocês, sacrifícios de concurseiro são doloridos. Eu tenho problema nas costas, o Fábio tem problema nas costas, o Fábio tem que fazer cirurgia nas costas, de tanto tempo sentado, estudando, madrugada, sono, cacoetes que a gente fica, eu ficava me arrumando aqui assim, mexendo as mãos, tanto que a gente estudava, e o impacto físico, emocional, mental, ele é forte, mas passa. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui para a Europa, depois do meu primeiro concurso, paguei parceladinho, conheci todo o litoral de Portugal, Algarve, lindo, maravilhoso, passei de barco, hotel bom, cara, voltei renovado. Então, assim, vocês vão ficar uns trapos, vão ficar quebrados, doloridos, física e mentalmente, vão, tá? Mas depois vale a pena, pessoal. Praticamente tudo que eu conquistei veio do concurso público. Então, vale a pena, porque a qualidade de vida que vocês vão ter compensa e vai recuperar todo o esforço do momento. É dolorido, dá vontade de desistir, com certeza, mas depois é para o resto da vida. Vocês vão trabalhar uns 20, 30 anos num cargo público, alguns de vocês ainda vão continuar ganhando esse salário para o resto da vida, dependendo do cargo, e às vezes a gente fica assim, mas só um verão não vai fazer diferença, eu vou com meus primos, só um show, eu vou no show. Agora é a hora de sacrificar as coisas para depois ter esses 30 anos de tranquilidade. Porque o teu chefe não vai te ligar assim no domingo, Saulo, deu problema aqui no frigorífico, vem para cá que tu tem que resolver isso. Ou Saulo, o cachorro tá com dor de barriga, vem aqui que a dona quer que tu atenda ele agora. Sabe? Vocês vão ter qualidade de vida, poder desligar o telefone sexta-noite, ligar de manhã. Não todo cargo, né? Depende muito de onde você vai trabalhar. Mas a maioria, pelo menos, é assim. O teu salário vai estar certinho, tu sabe que tu vai ter uma progressão de carreira. Então, se tu não for um cara bagunceiro, tu não vai precisar fazer dívida, porque tu vai saber quanto tu vai ganhar, vai ter uma previsibilidade, vai ter um plano de saúde para ti, para tua família, sabe? Não vai ficar com aquela preocupação assim, mas se eu não juntar, e se eu perco o emprego, como é que meu filho vai, como é que eu pago a escola do meu filho? Não, se tu não for corrupto, não fizer nada de errado, teu salário vai ficar até o final. Então não pode pisar fora, mas aí era só o que faltava, né? Se esforçar tanto para passar no concurso e ainda fazer cacaca, tá? Então vamos lá. Uma das dúvidas lá, né? Como é que eu organizo o estudo? Quantas horas é o ideal? Pessoal, a média dos nossos alunos é em torno de 10 horas por semana. E a gente dá uma apertada neles, porque
Para a maioria que trabalha, é difícil estudar muito mais do que isso em horas líquidas, tá? Fica bem apertado. Mas, se tu trabalha, final de semana tu tem que dar uma compensada, estudar mais. É mais ou menos o oposto do que faz quem não estuda, quem não trabalha. Durante a semana dá um gás, para final de semana dá uma relaxada. Infelizmente, quem trabalha vai ter que buscar essa diferença aí no final de semana. Então, a carga horária, ou seja, a meta semanal ideal, é a meta que tu consiga bater. Tá? Essa seria a resposta. Se tu colocar uma meta que tu não vai conseguir bater, tu vai ficar frustrado e depois tu vai abandonar essa meta. Esse é o padrão. Por que acontece isso? Porque tu não bate uma semana, 2 semanas, na terceira semana tu pensa, nem consigo bater a meta, azar da meta, não vou nem registrar aqui o meu tempo de estudo. Isso acontece, quando vê tu não tá mais transformando teu estudo em um hábito, tu tá transformando teu estudo numa coisa esporádica, que não é o que a gente busca. Bom, então quer dizer que todas as horas eu tenho que dedicar para o estudo? Não, depende. Depende de que momento tu tá em relação à data da tua prova. É isso que esse gráfico aqui está dizendo, tá? Ó, aqui seria o pré-autorização. Esse aqui é o momento que ainda não estão falando no concurso, não se sabe se que já foi autorizado, não está previsto ainda no orçamento. Então a gente tem um tempo para estudar, tá? Quando a gente ainda tem um certo tempo, a gente tem que dividir a hora livre. O que é as horas livres da tua semana? Todas que não são destinadas a alguma coisa que tu é obrigado a fazer. Então, tuas necessidades fisiológicas, do teu trabalho, levar filho, buscar filho, coisas assim, amamentar para quem amamenta, coisas que tu tem que estar ali, tá? Mas fora isso, sobra, por exemplo, 10 horas na semana. Vai dedicar as 10 horas para o estudo? Nessa fase, não. Nessa fase é interessante buscar o equilíbrio, porque essa fase, ela pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tá? Então, busca o equilíbrio para te conseguir passar sem desistir. Né? Senão, tu vai ter muito gatilho para desistir. Não adianta sacrificar demais num momento muito antes da tua prova. Eu digo isso com alguns cuidados, porque, por exemplo, CEAP, concurso do Rio Grande do Sul, recém teve movimentação, já está no chefe da RH lá, e da última vez, no último concurso, a autorização saiu junto com o edital. Então, o pré-autorização, usem assim, não tem nem notícia, tá ainda muito superficial, tá? Seria o caso do próximo do mapa. Apesar do governo federal ter falado que quer fazer a cada 2 anos, a gente ainda não sabe, ou a gente pelo menos sabe que tem 1 ano aí pela frente. E se a gente tem 1 ano, não adianta se matar agora estudando, ligar o turbo, que nem a gente fala. Não adianta, não é hora, senão tu vai queimar a largada, vai chegar muito cansado perto da prova. Tá? Então, cuidem muito, nós alunos alinhem com o mentor de vocês. Espera aí, já devo considerar pré-edital, ligo o turbo, estou no pré-edital, que fase que eu estou? A gente ajuda nesse aspecto. Tá? Mas, sim, sabemos que saiu autorização, que é o caso da DAB. Saiu autorização, ou outros que estão previstos, CRMV Santa Catarina, já formaram comissão. Esses que a gente está vendo movimentação, a gente chama de pré-edital. Ou seja, pode sair o edital a qualquer momento. Aí, a gente vai dedicar as horas livres, 80% delas para o estudo. Então, se eu tenho 10 horas livres, são 8 horas na semana livre, né, que eu vou dedicar para o estudo e 2 livres. Que eu vou fazer 1 hora de exercício, vou dar uma corrida, alguma coisa assim. Claro que geralmente passa de 10 horas, dá para fazer uma academia 2 vezes por semana e tal, mas alguma coisa dá para encaixar ainda. E lazer 1 hora, ou seja, ainda não vou ligar o turbo total. Tá? O que a gente chama de reta final é a fase pós-edital. Publicou o edital, pessoal, salve-se quem puder. Por quê? Primeiro, a gente já sabe exatamente o que vai cair na tua prova, o teu concorrente já sabe exatamente o que vai cair na tua prova, então tem que ler o máximo de conteúdo possível. A memória de curto prazo e de médio prazo vão te ajudar muito nessa fase. A gente costuma dizer que 1 hora de tudo na fase pré-edital equivale a 2 na pré-edital. 1 na pós-edital equivale a pelo menos 2 na pré-edital, ok?
Então, o que isso quer dizer? Como assim memória de curto prazo? É aquela memória mais fotográfica. Quando vocês estão lendo alguma coisa, às vezes aparece uma tabelinha lá. 2 mercado de etanol. Bah, nunca ouvi esse termo na minha vida. A prova foi um mês depois, vocês leram lá. Ah, mas eu acho que era isso aqui mesmo que dizia lá. Marcou, acertou, nem sabe direito do que se trata. Isso é memória fotográfica, uma memória de curto prazo. Uma memória mais volátil. Que vocês vão ter ela a favor de vocês. É muito mais fácil lembrar um dado, um prazo, um índice, um gráfico, né, alguma coisa que tu viu há menos tempo. Então, pós-edital, pessoal, a gente diz, liga o turbo, cancela tuas redes sociais, deleta os aplicativos dela, delega tudo que tu puder, terceiriza. Ah, tem que ir no banco, pede pro namorado, pro pai, pra mãe, tem que ir na lotérica, pede para qualquer outra pessoa ir no teu lugar, fazer compra, conta aí com rede de apoio, elimina tudo que é atividade, jogar beach tênis, qualquer coisa que não seja estudar. Ah, Saulo, mas eu preciso fazer um esporte, alguma coisa. Cada um sabe de si, tem gente que realmente precisa por uma questão de saúde mental e tal. Beleza, mas tenta dar uma controlada, tá? Tem gente que fica, e isso é caso real, né? Tem aluno que fica 2 horas por dia em função de exercício físico. Tem problema? Depende, não adianta tu ficar 2 horas, 14 por semana de exercício físico e 6 horas, 8 estudando. A chance diminui de passar. Agora, se tu baixa de 2 para 1 hora e aumenta a tua carga horária de estudo, depois que tu passar, meu Deus, vai poder fazer exercício físico todas as noites, 3 horas, 4, mais final de semana. Eu teve caso de aluno falando, que final de semana eu não estudo, porque sábado é o dia que eu vou no parque com meu cachorro e domingo eu pego sol. Tudo bem? Mas vai diminuir tua chance de aprovação. São escolhas, cada um pode fazer o que quer. A nossa orientação é, pós-edital, salve-se quem puder. Deleta Netflix, deleta Instagram, e realmente, é festa de família. Se não for um casamento de alguém próximo, tô doente, tô mal, não posso, tá? E tem que saber dizer não. É uma característica que a gente vê dos nossos alunos aprovados, sabem dizer não. Não pode ficar indo na onda de amigo, de namorado. Tem muito namorado ciumento que não quer muito que as esposas passem no concurso e tenham a independência. E vice-versa, imagino, né? Então, cuidem com os falsos parceiros também, né? Ah, mas tu não dá bola para mim, que nosso relacionamento tá esfriando. Não sei o quê. Cara, vai tomar banho pro teu relacionamento. Ou tu apoia, ou a gente tá junto nessa, e depois que passar, a gente vai passar a lua de mel em Paris, cara, ou a gente vai ficar na pindaíba e eu dependente de ti o resto da vida, né? Então, cuida, pessoal, cuida, né? Porque a gente já sabe que isso acontece, tá? Moral da história. O que eu quis dizer com esse slide aqui? Isso é a orientação. Cada um agora sabe de si, analisa isso e vai ver, tá? E vai encaixar. Deixa eu ver as perguntas aqui. Mapa está nessa etapa, né? Zero previsão. É o que eu falei. Teve o primeiro CNU e foi falado que eles queriam fazer com periodicidade. Aí teve o segundo CNU, mas ainda tinha cadastro de reserva do primeiro. Então eles falaram o quê? Que eles não iriam repetir os concursos porque ainda tinha o cadastro. Quando vencer, vai ter outro CNU. A ideia é ter sempre um cadastro de reserva para suprir as aposentadorias. Então o pessoal vai se aposentando ou vai havendo mais necessidade, já tem gente para nomear. Entende? Isso é muito mais eficiente. Porque senão o órgão ele é prejudicado por 1, 2, 3, 4 anos, às vezes, esperando concurso. Tá? Então, tudo isso são promessas. A gente não sabe se de fato vai acontecer a cada 2 anos, mas é uma tendência. Vamos ver, vamos ver. Então, tem previsão? Tem o que foi nos passado oficialmente, tá? Pelo governo. Mas não tem um documento legal falando que está autorizado daqui 2 anos um concurso. Agora seria não, seria... Poderia ter esse ano, inclusive. Na verdade, tem que olhar quando é que foi homologado o último do mapa e fazer os cálculos, tá? Outra coisa que tem umas falácias. Em ano eleitoral não pode ter concurso. Pessoal, todo dia está saindo edital. Claro que pode ter concurso. Pode ter concurso em qualquer dia do ano. Não existe isso. A única restrição que tem é o concurso ele tem que ser homologado até alguns meses, acho que 3 meses antes das eleições, se quiserem nomear ainda esse ano. Ok? Então, assim, até julho tem que ter tido a homologação do concurso.
não saiu a homologação, pode ter em agosto, em setembro, não tem problema, mas quem vai nomear vai ser o próximo gestor político, ou seja, o próximo presidente, o próximo governador, e daqui 2 anos vai ser o próximo prefeito. Entenderam a diferença? Isso é uma falácia. Ah, nesse ano não vai ter concurso porque é eleitoral. Não tem nada a ver. A única diferença é que eles tentam antecipar ao máximo, tanto que está saindo uma série de edital aí, tentam antecipar isso para poder nomear para o crédito sair para o cara, né? O governador falar, pô, consegui completar o quadro aqui dos fiscais, vai melhorar isso, a defesa da saúde e tal. Eles querem fazer esse discurso, então eles botam uma pressão para sair no início desse ano. Por isso que a tendência é que saiam vários bons agora. Tá? Estamos no aguardo. Resumindo o que eu venho falando até aqui, aprovação é o resultado da soma de pequenos esforços diários. Perguntaram ali o que seria um número mínimo de horas semanais. A gente pede para os nossos alunos, desde as vendedoras já avisam, né? A gente pede pelo menos 1 hora por dia de estudo, tá? Para quem trabalha de domingo a domingo. Quem trabalha de domingo de segunda a sábado, aí sábado à tarde estuda mais, domingo um pouco mais, faz os nossos simulados. A gente tem simulado todo final de semana, é uma alta frequência de simulados, então vai ter que dar uma compensada. Mas, eu trabalho, que nem a gente tem um mentor que trabalhava em clínica todos os dias, né? E foi aprovado, foi nosso aluno, né? E foi em primeiro na ADAPAR, depois foi o primeiro concurso que ele passou, se eu não me engano foi o primeiro, daí foi o primeiro, não sei se Agro, Ideia, foi o segundo na SEAGRE, na IDAF ficou entre os primeiros, acho que até o primeiro também, e assim, tinha feito vários concursos antes, mas sem um estudo organizado, sem um estudo metódico. Daí quando ele organizou, pegou ritmo, hábito, né, daí começou a ser aprovado em vários. Então, não existe isso de mínimo, mas como o volume de conteúdo ele é muito grande, se tu não se esforçar um pouco e conseguir dedicar algumas horas por semana, a chance vai diminuindo. É tudo proporcional, né? E são fases também. Tem vezes que tu não consegue estudar mais que isso, tem fases que tu consegue mais, mas eu garanto, cara, 1 hora por dia todo mundo consegue. Espreme que dá. Espreme que dá. E se tu tá na fase pré-edital, 1 hora por dia te dá uma base muito interessante. Quando sai o edital, é muito diferente tu estudar um raciocínio lógico, se antes tu já viu toda a teoria, já fez algumas questões e tal, daí saiu o edital, cai tabela verdade. Tu pode até não saber na ponta da língua, mas, pô, isso eu já estudei, já tenho uma noção. É basicamente revisar, tá? Então, outra dica para quem está começando. Pessoal, cuidado com os planners de estudo, ok? Aqueles planejamentos assim, segunda eu vou estudar português e raciocínio lógico, terça, informática e constitucional, quarta, RESPOA, zoonoses, DTA. Quem estuda assim tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque às vezes tu vai ter algum imprevisto num dia. Então, se, por exemplo, quarta, tu de noite, tu tinha sei lá, um jantar do trabalho, tu tinha que ir. Tu não estudou. Aí tu deixou de ver, sei lá, português e informática, que era para estudar na quarta. Tu vai ficar, então, 14 dias sem ver esse conteúdo, porque tu não viu essa semana, a última vez que tu viu foi na quarta passada, tu só vai ver na próxima quarta ainda. Então, formam uns buracos muito grandes, tá? E que a gente recomenda? Que use o ciclo de estudo, porque ele vem para resolver isso. Isso aqui é um exemplo do nosso ciclo antigo, só para vocês entenderem. Ele tem a sequência do que tu tem que estudar de uma forma bem misturada. Então, tu vai estudar, por exemplo, DAD, Direito Administrativo, Legislação de Inspeção 2, Programas Sanitários 3, é o nome das nossas apostilas. Informática, apostila de N50, que são as doenças de notificação obrigatória. PS2, Programa Sanitário 2, Português, Organismos Internacionais, RESPOA, papapá. Então, o que acontece? Chegou quarta, tu não estudou, não tem problema, porque quinta tu vai continuar de onde tu parou. Essa é a lógica por trás do ciclo de estudos. Vocês devem ter ouvido falar, bastante gente cita o ciclo de estudo. O ciclo de estudo é isso, ele é circular. Isso aqui é muito bom, porque no planner, às vezes tu chegou na sexta, estudou as 2 horas, e vai pensar assim, não, já estudei o que estava previsto, vou fazer outra coisa.
Mas se tu tá no embalo, tu tá concentrado, tu não tem outra coisa para fazer, continue estudando. E o ciclo te permite isso. Porque numa semana, pô, tô de folga do trabalho, tu pode dar 2, 3 vezes a volta nesse ciclo. Entende? Ele não tem fim. Isso é uma outra vantagem. Ali no planner, às vezes, tu se auto-sabota. Pô, hoje minha meta era ter estudado 1 hora de português e uma de informática. Estudei isso, acabou hoje. Se tu tivesse com ciclo, tu já ia para a próxima, e vai para a próxima, vai pulando. E aqui, hoje em dia, tudo no aplicativo, os alunos recebem o ciclo, o planejamento feito por nós, pelos mentores, né? E vai clicando aqui para o lado, e ele só sabe que vai estudar por causa disso. Claro, se ele quiser, ele clica em planejamento, ele vê todas as matérias e quantas horas para cada matéria ele tem que dedicar. Mas basta seguir o estudo, clicando aqui. Quando acaba todas as matérias, ele reinicia. Então, dá para estudar 1 vez meia, 2 vezes o ciclo, se tu tiver no embalo. Só voltar aqui. Quantas disciplinas... Deixa eu só ler uma pergunta ali, né? A Tami falou, café é muito café. E a Cibele comentou, café me deixa ansiosa e com gastrite. Então, o café, ele estimula, né? Ele tem cafeína, ele estimula. O mate, para o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Paraná, Mato Grosso, né? Também toma. O pessoal que toma mate também é muito bom. Ele vai te hidratando ao mesmo tempo que ele vai te motivando, né? Ele tem também substâncias que vão te agitando aí. O que é bom, porque ele mascara o teu cansaço. O café também. Qual que é a dica? Eu tomava mate e café. E eu tive gastrite durante alguns períodos. Sabe como que eu resolvi a gastrite do café? Eu parei de comprar o café torrado e comecei a comprar o café em grão e eu mesmo moer e fazer ele um pouco mais fraco. O efeito que dava era o mesmo, só que é um café muito mais puro. Porque esses torrados, pessoal, eles vêm com graveto, com folha, com um monte de porcaria torrada junto, porque é o peso do café, azar se é grão ou se é mato. Torra tudo, mistura, e aquela torra, ela é muito... Claro, depende de qual tu compra, né? Mas esses normalzinho de mercado, extra forte, aí, aquilo é tiro e queda para te dar um ataque de gastrite, tá? Então, o café que eu comecei a tomar, ele mantém as substâncias, é até mais nutritivo do que o café torrado, porque não é tão torrado, né? Pega uma torra média aí, moído na hora, mais aromático, mais saboroso, e tu não precisa fazer ele tão forte, deixa ele um pouco mais fraquinho e vai tomando. Isso mudou minha vida. Um triturador de café desse tamanho é baratinho, sei lá, acho que uns R$100, até menos, tu acha. Na Shopee hoje em dia tem tudo, deve ter por R$30. E é outro café, e foi o que me resolveu a gastrite. Tá? Então, olha o que o Convércio tem para falar, tá? O nosso grego filósofo aí. Estudar com alta retenção do conhecimento é uma habilidade adquirida e, com frequência, as estratégias mais eficazes são contra-intuitivas. Difícil de entender, mas o significado disso aqui é sensacional. Se vocês saírem daqui entendendo esse conceito, vocês vão saber estudar. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Tá? Ninguém nasce sabendo estudar. E quando a gente começa a estudar as técnicas de estudo e começa a tentar aplicar essas técnicas, a gente fica com a sensação de que a gente não está aprendendo. Ou que está errado aquilo. Porque é contra-intuitivo. Se eu falar para vocês assim, vocês têm que ler uma página da apostila de legislação, mas vocês não podem decorar 100% dela. Tem que passar mais rápido e absorver menos conhecimento. Vocês acham que isso é intuitivo ou contra-intuitivo? Isso é o ideal ou não é o ideal? Vou ler uma página da apostila. Se o Saulo mentor falar, não percam tempo tentando decorar tudo que está nessa página. Não percam tempo tentando entender 100% do que está ali. Vocês acham que isso é o normal? Não, é meio contra-intuitivo. Pô, o cara disse para eu passar aqui, mas eu passei e não tô absorvendo nada do conhecimento. Porque a primeira etapa da fase de aprendizagem é justamente essa. Tá? Vai dar uma sensação de que não está aprendendo mesmo. Isso é normal, é contra-intuitivo, por isso que existem muitas barreiras para a gente começar a fazer um estudo de alto nível. Mas a gente vai dar toda a explicação técnica,
por trás disso, né? Não foi assim, o Saulo inventou isso aqui, não, pessoal. Quando eu, depois de tomar na cabeça ali do mapa, aí eu comecei a investir pesado em como estudar. Então, a gente fez, eu e o Fábio, né, a gente fez mentorias, a gente fez, comprei livros de como estudar, livros, inclusive um que é maravilhoso, que ele foi escrito por uns 12 especialistas em aprendizagem dos Estados Unidos. Os caras, assim, eles apresentam dados, exemplos, técnicas, é fantástico. Eu uso muito esse livro como base, tá? E a base também da nossa metodologia. Mas a gente acabou estudando muito como estudar, e se baseando em muita gente especialista em concursos, que tinham sido aprovados nos melhores concursos, e a gente pegou o que eles têm em comum, começamos a implantar, e eram 4 amigos num grupo, tá? Desses 4, Fábio, auditor tributário, ele ganha o teto do funcionalismo público. Não é pouca coisa, o concurso que ele passou é um dos tops do Brasil, tá? E daqui a um tempo ele consegue teletrabalho e tal, é fenomenal. Muito disputado, concurso top. O outro é policial federal, tá? Policial federal e agora está estudando para ser prático, que é um outro concurso que paga aí mais de 100 mil por mês. Varia, né? Mas ganha bem pra caramba. O outro é auditor federal agropecuário e eu, auditor federal agropecuário. Tá? Nós 4, a gente estudava muito como estudar. A gente se preparou muito. E na época, para a gente colocar em prática as técnicas, a gente apanhava. Porque, por exemplo, para o Ministério da Agricultura, que foi a origem do grupo, a gente não encontrava simulados bons como tem que ser, não encontrava questões boas como tem que ser, revisadinhas, atualizadas, enfim, não encontrava. E a gente mesmo tinha que criar essas questões, criar esses simulados, um criava para o outro, e assim foi indo. E a gente testou muitas técnicas, muitas, é até um dos casos que eu quero contar depois. Tá? Mas o moral da história, a gente via que a forma clássica que a gente vinha estudando não ia dar certo nunca, né? Não ia nos levar ao que a gente queria, que era um nível de excelência, de olhar uma prova, passar o olho nela e falar, uma ou duas dessa prova eu não sei, o resto eu sei. Que era o que a gente mais ou menos tinha que fazer, né, para ser aprovado. Então a gente viu que sem mudar o jeito de estudar, a gente não ia chegar lá. E a gente estudava como? Da forma clássica, da mesma forma que a maioria de vocês estudou para a faculdade e que a gente estudou a vida toda, que é como? Meu Deus, semana que vem tem prova de anatomia. Tá, vamos ver, tirar cópia do caderno das gurias, vamos ver resumo, vamos ver se a gente consegue uma prova antiga. Mas tudo bem, a prova é só semana que vem. Então, a gente vai devagarinho juntando isso, um dia antes a gente vai se matar estudando, às vezes vai virar a noite estudando, vai fazer a prova de anatomia, mas uma semana depois, não lembrava tudo, né? Um dia depois da prova, a gente lembrava 33% do que a gente tinha estudado. Um mês depois, a gente só lembrava 21% do que a gente tinha aprendido. Isso é o estudo clássico. Isso acontece por causa da curva do esquecimento. Essa curva, ela é fisiológica, né? Esquecer é fisiológico. Se a gente não esquecesse, a gente ia pirar, né? Ninguém ia viver mais de, sei lá, 10 anos. Imagina tu lembrar de tudo que tu passou, todas as experiências, tudo. O teu cérebro não aguenta tanta informação. Então ele precisa filtrar, ele precisa esquecer. Correto? E como é que tu vai lembrar da fórmula de Bhaskara se tu nunca usou a fórmula de Bhaskara numa aplicação prática? Se tua vida nunca dependeu de uma fórmula de Bhaskara. E por que eu dei esses dois exemplos? Porque a gente aprende de duas formas, por repetição ou por importância. Então, assim, se tu vai fazer uma prova da autoescola e tem uma placa bizarra que tu nunca viu na vida, mas se tu estuda todo dia, várias vezes, vê aquela placa, treina, escreve, lê, pensa sobre ela, explica para alguém, chega na prova, tá certa, porque tu repetiu. Mas outra coisa, tu pode, por exemplo, tá viajando para um país, fala uma língua árabe, daí tem uma placa esquisita lá, nunca viu a placa, passou reto, não aconteceu nada, amanhã tu não lembra mais dessa placa. Mas se tu passa reto e um carro bate em ti e tu descobre que era uma placa de pare lá das Arábias, o resto da tua vida tu não vai esquecer o símbolo
que tinha naquela placa. Por quê? Porque o teu cérebro entendeu que aquilo era importante para ti. Pô, tu quase morreu. Então, quando a gente vai estudar, a gente tem que entender que a gente tem que programar o cérebro para que ele veja aquele conteúdo, entenda que para o teu futuro aquilo é importante. Para te passar no concurso, para te ter sucesso, para te ser feliz, para te ter qualidade de vida, aquilo é importante. Então, tu tem que estudar com a gana de que tu quer passar, de que aquilo lá é importante. Tem que passar essa mensagem para o cérebro. E a outra coisa que tu tem que fazer é repetir aquela informação várias vezes. Então, não adianta tu decorar uma página e ficar dias, né, decorando aquela página e entender 100% dela, decorar 100% daquela página da apostila, porque daqui a um mês tu vai lembrar só 20%. Tem outra forma para te lembrar mais do que isso, que é a técnica da repetição espaçada. Então, o que os nossos alunos fazem? O mesmo conteúdo, eles vão estudar por meio de uma apostila, depois uma videoaula, depois um flashcard, depois uma questão de certo e errado, depois uma questão de múltipla escolha, depois vão ver uma revisão. Então, eles vão ter um contato várias vezes com o mesmo conteúdo. Eles vão repetir aquela apostila várias vezes, porque eles vão fazer uma leitura mais rápida que o normal, com algumas técnicas, para rever aquela apostila mais de uma vez. Um aluno normal, quando ele compra uma apostila, ele fica tentando memorizar cada página daquela apostila. Então, ele vai pegar um conteúdo da apostila, ele vai fazer um resumo, né, vai reescrever quase tudo, ele vai ler, ele vai se explicar, ele vai fazer não sei o quê, ele vai vai ver uma videoaula. E digamos que ele tenha sucesso. Pô, parabéns, se esforçou e aquele conteúdo ele decorou 100%. Um mês depois, o que acontece? Ele esqueceu 80%. Então, se esse cara ele abre mão do 100%, entender que basta ler uma vez e entender 70%, já vai ser bom, porque mais para frente eu vou fazer uma nova leitura da apostila, eu vou fazer uma questão sobre aquele conteúdo, eu vou fazer um simulado sobre aquele conteúdo, vou fazer um flashcard sobre aquele conteúdo. Então, ele vai sendo bombardeado pelo conteúdo várias vezes. Entenderam? E o que isso vai acontecer? Tá vendo que cada vez que ele tem contato, ele não chega ali nos 20%. Aqui é 30%, aqui 40%, aqui 50%. Essa linha vai ficar reta uma hora no 50%. Então, o conteúdo que é gigantesco do concurso, ele vai, as coisas mais antigas, ele vai levando para a memória de longo prazo, que é o que a gente quer. Só chega na memória de longo prazo aquilo que a gente repete e que dá importância. Tá? É assim que a gente não esquece. Lembra da placa? O cara vai ter 70 anos, vai estar contando para os amigos. Uma vez eu vi uma placa que era uma espada amarela, não sabia o que era, passei, o carro bateu no carro que eu tinha alugado. O cara não esquece, deu importância. Tá? Alguma coisa que tu faz todo dia, passa no mesmo lugar, tu memoriza também, por causa da repetição. Então, a repetição é boa, a repetição espaçada é melhor ainda. Quem criou, que é o Ebbinghaus, que é esse alemão, que ele descobriu uma fórmula para as pessoas levarem o conhecimento para a memória de longo prazo. Esse alemão, ele descobriu, tá? Se chama curva de esquecimento, que é repetição espaçada, desculpa, o nome da técnica que ele inventou, repetição espaçada. Então, o ideal seria a pessoa abrir mão de 100%, mas na primeira leitura um 70%, uma hora depois ela lê de novo, 24 horas depois ela lê de novo, uma semana depois ela lê de novo, um mês depois ela lê de novo. Ah, então eu vou fazer isso, Saulo. Vou pegar aqui o meu conteúdo todo e vou sair estudando. Vou revisar ele uma hora, 24 horas, uma semana. Pessoal, isso aqui dá certo quando tu tem que fazer uma apresentação de um conteúdo. Ou uma prova de uma matéria da faculdade. Então, estudo clássico. Por que ele dava certo e a gente passava? Porque a prova era de uma disciplina, às vezes tinha 6 disciplinas, era de uma, dividido em 3 provas, geralmente, né? Ou 2, não sei. Mas era um conteúdo relativamente pequeno. Concurso, pessoal, é tudo que vocês aprenderam na faculdade, mais uma legislação, mais conteúdos gerais de direito administrativo, não sei o quê, um monte de coisa que vocês nunca estudaram. Então, é óbvio que não vai dar para estudar um dia antes, que nem vocês fizeram na faculdade. O estudo clássico não se aplica a concurso. Tem que entender isso. A técnica do Ebbinghaus, muitos conhecidos meus aplicaram. Esse que passou na Polícia Federal,
Na época ele fazia um coaching preparatório, que os caras falavam para ele fazer exatamente isso, 1 hora, 24 horas, uma semana depois. O que aconteceu? Ele não conseguia avançar, ele não conseguia adicionar mais conteúdo, porque era tanta revisão, que ele não avançava, não conseguia botar coisa nova, e nunca fechava o edital. E quando ele falou isso pro orientador, pro mentor dele, o mentor falou, todo mundo está com esse mesmo problema que tu, a gente está pensando até em não usar mais essa técnica. Não estou entendendo. Está falando que a única forma de aprender é essa, mas não dá certo? Não. Isso foi em 2014, 2015. Foi depois do concurso do mapa, deve ser 2015. O que a gente fez? A gente aumentou os espaçamentos entre as revisões. Por quê? Mesmo que a gente esqueça mais, só o fato de tu relembrar um conteúdo, ele gruda mais na tua cabeça. Então, chegar ao quase esquecimento e revisar, ele é até benéfico. Depois, lendo outros livros e outros estudiosos do assunto, a gente viu que não tem por que ser tão afobado que assim, cai um pouquinho, caiu de 100 para 90, já veio de novo, caiu um pouquinho, veio de novo, caiu um pouquinho, veio de novo. Para concurso, como é muito conteúdo, a gente precisa deixar ele cair um pouco mais e depois revisar, deixa cair mais, revisa, deixa cair mais, revisa. E funciona, pessoal, funciona. Tá? Vou falar mais para frente, mas cada vez que tu está revisando, se tu revisar da forma correta, tu tende a levar esse conhecimento para a memória de longo prazo. Tá? Fazendo a revisão correta, mesmo que tu não siga isso aqui tão apertadinho. Vários alunos nossos, quando eles entraram, antes eu era mentor de todo mundo, né? Acho que os primeiros 2 anos eu era o único professor mentor. Ficou mudo de todo mundo? Falaram no chat que ficou mudo? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, quase esqueci. Normal, tá. Então, quem que falou mesmo? Carol, né? Carol, pode sair e entrar de novo? Faz o teste aí. O que eu tava falando? Esqueci. Mas deve estar mais para frente em algum lugar. Tá. Então, deixa eu fazer o gancho agora com o próximo slide, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que entender na repetição espaçada é cuidado com o formato clássico de estudo e com aquele estudo muito passivo. O estudo passivo, ele é inimigo do concurseiro, porque o estudo passivo, ele faz tu perder muito tempo. E se tu perde muito tempo, a tua chance de passar diminui, a menos que tu me diga, não, Saulo, eu não tenho pressa para passar. Para mim, se eu passar amanhã ou daqui 10 anos, não faz diferença. Eu vou dizer, não, faz estudo clássico. Faz estudo clássico, né, fica assistindo uma videoaula, fica bem tranquila, porque não tem problema. Mas se tu quer passar o quanto antes, que é a grande maioria, né, a realidade da maioria, cuidado com o estudo passivo. Cuidado com o estudo passivo. Porque com o estudo passivo tu não consegue ter o número de repetição ideal. Tu vai demorar muito ou nem vai conseguir revisar todo o conteúdo. Então, o teu estudo ele tem que ser mais objetivo. Muitas coisinhas que a gente perde tempo porque a gente sente que está absorvendo mais, mesmo absorvendo mais, tu vai esquecer. Tem que aceitar isso. Esquecer é normal. Saulo, mas é que se eu faço um resumo aqui de uma videoaula, eu escrevo tudo que o professor fala, ele arrota, eu escrevo, o professor arrotou aos 2 minutos e 12 do vídeo. Se eu faço isso, eu aprendo mais. Óbvio que aprendo, todo mundo aprende mais. A questão é, tu vai esquecer da mesma forma e o tempo que tu leva fazendo isso, teu concorrente vai ter revisado a mesma informação 2, 3 vezes. Então ele vai lembrar no dia da prova. E tu não. Entenderam a diferença? Tudo clássico. Estudo de véspera de prova com muito volume. Ele serve para uma prova pontual com conteúdo menor. Quando pega uma prova de concurso que cai muita coisa, não dá certo. Tá? Da mesma forma que o estudo passivo impede que tu faça muita repetição e te atrapalha nisso. Tá, Saulo, e o que é o estudo passivo e o que é o ativo? Primeiro vou explicar o conceito e depois os exemplos. O estudo passivo, tu está mais recebendo informações.
O estudo ativo, tu tá pensando sobre a informação que tu tá recebendo, ou tu tá recuperando as informações da tua memória. Então, com alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Vou citar ali pela lista mesmo, tá? Mera releitura da apostila. O que eu fiz quando eu comprei aquela apostila lá numa banca de revista para o Ministério da Agricultura? Eu li toda a apostila, quando eu terminei, o que eu fiz? Voltei para o início, li toda a apostila de novo, quando eu terminei, voltei para o início, li toda a apostila de novo. Eram meras releituras. Não adianta tu pegar uma apostila, deitar no sofá, botar uma música, ou deixar a TV ligada, e ficar lendo aquela apostila. Não adianta. A mera releitura não vai fazer tu aprender. Não vai fazer tu absorver aquele conteúdo de forma duradoura. Tá? Fazer resumo de tudo. Pessoal, gasta muito tempo para fazer resumo. Resumo se faz de uma maneira extremamente rápida, estratégica e pontual. Tá? Depois a gente pode falar sobre como fazer resumo, mas é uma coisa rápida, pontual e não se faz resumo de tudo, pelo amor de Deus. Ninguém tem tempo para isso. Assistir videoaula. Muito aluno diz, mas eu aprendo muito mais com videoaula. Claro, todo mundo aprende, um cara vai mastigar nos pormenores para ti, mas a videoaula ela tem um objetivo. Depois eu vou falar sobre esse. Ela tem sua função, mas não pode ser a base do teu estudo, senão esquece repetições passadas. Tu precisaria 10 anos para ver 2 vezes um conteúdo de concurso. É muito volume de conteúdo, tu tem que ter ritmo. E assistir videoaula de maneira passiva, que é aquela que tu só recebe informação, por exemplo, bota a videoaula, bota os pés para cima, de repente tá até com o celular, tá mexendo em outra coisa, tu não tá aprendendo, tá? Enquanto tu assiste uma videoaula, tu tem que estar raciocinando sobre o que o professor está falando, criando associações, né, ligando com exemplos reais, tu tem que fazer alguns exercícios mentais para deixar esse estudo ativo. Ou seja, tu até pode fazer o estudo ativo com videoaula, mas não só com videoaula. E mesmo assim, ele não vai ser um estudo tão eficiente quanto o estudo com a apostila. Pintar toda a apostila com marca-texto, sem usar critérios de marcação. Perda de tempo, tudo totalmente passivo. Porque tu está lendo e tu está marcando tudo. Tu precisa fazer um raciocínio em cima do que tu está marcando. Eu não vou entrar em detalhes, porque faz parte da nossa técnica, mas se o que tu está lendo, tu não erraria na prova, não tem por que marcar. Então, coisas que fazem parte do senso comum, não marca. Ou do teu senso, da tua experiência, da tua bagagem, não marca. Tá? Agora, aquilo que fere o teu conhecimento de base, ou que tu considera lógico, isso tu marca. Então, se tu vires, né, por exemplo, estou estudando Respoa, e lá tem um artigo que fala assim, bovinos reagentes positivos à brucelose que tiverem uma lesão localizada podem ser liberadas para o consumo em natureza depois de removida as áreas atingidas. Se vocês lerem isso, a maioria de vocês que está começando agora vai ler e vai falar, não, positivo para tuberculose, para brucelose, não tem como liberar para o consumo em natura. Ele vai ter que ser ou condenado, ou aproveitamento condicional pelo uso do calor. Se feriu o conhecimento de vocês leram alguma coisa e vai contra o senso de vocês, aí marca. Vai ter que ir realmente contra. Você tem que pensar, se isso aqui caísse numa questão de prova, eu iria errar. Porque o que eu falei é verdade. Pode ser liberado para consumo se a lesão for localizada em bovinos reagentes positivos da brucelose. Então eu não marcaria mais isso, porque eu já li várias vezes. Vocês têm que julgar. Não é simplesmente assim, isso aqui daria uma questão, vou marcar. Mas tu erraria essa questão? Então, tá? Tem que ter critérios. Né? Não adianta colorir toda a apostila pintando de tudo que é jeito. Por isso que a nossa técnica são 2 apostilas, 2 marca-textos, 2 cores. Porque quando tu vai revisar na véspera da prova, tu vai olhar a cor, tu já vai ter uma mensagem. O que significa aquela cor? Da mesma forma que para usar o marca-texto, tu também vai ter que refletir sobre o que tu está marcando. Isso é estudo ativo. Eu vou olhar e vou dizer, isso é um termo concursado. Então, eu tenho que marcar com a marca-texto verde. Ok? Os nossos alunos, eles têm um critério para usar cada uma das cores da marca-texto. E faz eles pensar sobre o que eles estão lendo. Isso deixa o estudo mais ativo.
Assistir, ler resolução de questões sem resolver antes. Ah, não façam isso, estão queimando cartucho. Saulo, mas é um conteúdo que eu nunca estudei. Eu nem adianta tentar, eu vou errar tudo. O esforço cognitivo, a tentativa de acertar, ela é muito importante, porque ela vai dizer para o teu cérebro que o próximo conteúdo que tu vai ler, ele é importante para ti. Então, pega esse esforço e tenta lembrar. Sei lá, um pé direito de um frigorífico de abate de suíno. Olhou ali, nossa, olha, eu nunca estudei isso, mas eu já fui numa planta. Se eu não me engano, a plataforma devia ter uns 2 metros, dava umas 3 vezes, deve ser uns 6 metros. Esforcem-se para lembrar antes de ler o resultado, o gabarito e o comentário do gabarito. Quando vocês forem ler, tá, é tanto, 4,5, mais tanto, pô, que legal, não sabia disso. Mas o teu cérebro, ele vai ver, essa informação é importante, porque eu precisava dela há um segundo atrás. Isso dá a importância que eu falei anteriormente, tá? Então, isso é muito importante. Tentem, se esforcem, porque o esforço cognitivo é o que transforma o estudo em um estudo ativo. Pensar sobre o que vocês estão fazendo, tentar recuperar na memória informações. Ok? Exemplos de estudo ativo. Se esforçar para lembrar o que estudou. Então, lembra a mera releitura da apostila? Se tu já leu a primeira vez, já deixou ela marcadinha, agora não faz só uma leitura. Agora tenta se explicar o que está marcado ali. Né? Bate o olho e lembra assim. Sei lá, 2.9. Eu marquei 2.9. O que é isso? Ah, se eu não me engano aqui, o teor proteico do leite também tinha gordura. Nessa mesma página, se eu não me engano, tinha os índices crioscópicos, tinha não sei o quê, tinha papapá. Tentem se esforçar para lembrar. O estudo fica mais cansativo? Fica. Mas fica mais eficiente? Muito mais. O conteúdo que vocês conseguirem trazer de volta, tá? Que vocês quase esqueceram, mas vocês se esforçaram e se lembraram, isso aí vai ficar na memória de longo prazo de vocês. Então, não façam meras releituras. Revejam, pensando sobre aquilo, se explicando, tentando lembrar as coisas, tá? Isso é muito importante. Resolver questões comentadas. Se esforça para lembrar. Errou, não tem problema. Lê o comentário, pensa por que tu errou. Isso vai fazer com que tu tenha um estudo mais ativo. Estudar com flashcards inteligentes. Sensacional. Né? Flashcards. Tinha uma pergunta sobre flashcards, questões, né? Função é totalmente diferente. As questões, a gente usa assim, certo e errado. Todo o conteúdo da apostila a gente transforma em questões certo e errado. Por quê? Porque é uma questão que o aluno não tem como chutar muito, né? Porque é certo, errado ou não sei. Ele não tem como ir por eliminação. Ah, essa alternativa eu acho que está errada, essa eu acho que está errada. Então é para ver o que o aluno sabe ou não sabe de fato. E cada trechinho é abordado. Múltipla escolha, já é diferente. Já é para treinar ele a fazer questões de múltipla escolha, ensinar ele a chutar, dar características de como a banca cobra. Ah, é outra pegada. E flashcards? Flashcards, eles não têm aquele comentário robusto da questão. Nossa questão, ela tem uma aula em cada questão. Explica cada uma das alternativas, por que estava errado. O flashcard, não. O flashcard é o que a gente chama o ajuste fino, amolar a faca no finalzinho, né? Dar aquele cortezinho fino, né? O polimento final. Então, são decorebinhas. Flashcard é para decoreba. Coisa que, se tu não repetir várias vezes, tu não vai lembrar. Se tu não ver na véspera da prova, tu não vai lembrar. Então, flashcards é para o concurseiro que já está numa fase mais avançada. Tá? E é feito de uma forma totalmente diferente. Enquanto a questão, ela vai ter um contexto, vai ter toda uma historinha, por exemplo, assim... Ah, eu tinha tantas bolinhas, botei, tirei ao acaso, fiz não sei o quê, papapá. Sei lá. Vai ter uma questão assim de raciocínio lógico. Se tu errou a questão, um flashcard ideal para ti é o seguinte: não é copiar todo o enunciado, toda a questão, as alternativas. O flashcard ideal vai ser o seguinte: qual a fórmula da combinação, do arranjo? Enfim, o flashcard tem que pegar só o detalhe que tu não lembrou. Então, os flashcards que a gente cria, eles são feitos mais para pegar os detalhezinhos. Qual que é a família do vírus, qual que é não sei o quê, coisas bem detalhadas. Tá? E não coisas mais
complexas. Questão de DTA, às vezes vai dizer um caso clínico, as pessoas ficaram com tais sintomas, o que que deu e tal. Flashcard vai dizer quais os tipos, quais as espécies de salmonela. Tá? Enfim, cada coisa tem a sua função. Explicar o assunto para si mesmo, que é o que a gente chama de revisão reversa. Tem uma coisa interessante, nas nossas apostilas a gente bota questões antes dos alunos estudarem o capítulo. Por quê? Pelo que eu disse antes. Eles vão ler, quando eles forem estudar o capítulo, eles vão se dar, se bater, né, com conteúdos que eles vão saber que é importante, porque estava na questão que eles recém viram. E com isso a gente consegue dar uma direcionada para o estudo. Coisas que caem com frequência, a gente coloca como questão para eles fazerem antes de ler a apostila, antes de ler o conteúdo, o capítulo. Depois, eles fazem a mesma questão, e aí a gente vai ver se eles absorveram ou não aquele conteúdo. Né? Isso se chama método solo. Saulo, qual que é o problema de cursos com videoaula? Todo. Como eu falei, estudar para concurso é um conteúdo que é um oceano. Tem muito curso que vai te liberar para ti todas as videoaulas e tu vai ter que se orientar conforme o teu edital. Mas, pessoal, não é tão simples assim. No edital tem termos que a gente, só de concurso são 12 anos, mas de Convet são 5 anos lendo editais, com alta frequência. Tem termos que a gente vê desde o início, que até hoje não caiu uma questão. Então não é assim tão simples, tá? A dica é, cuida com cursos que te dão todo o conteúdo e diz assim, ó, se vira. Por que eu lembrei disso agora? Porque a maioria desses cursos só dá um monte de videoaula, um monte de apostila e diz se vira. O aluno entra num barquinho, à vela, sem vento, e cai no oceano e fica à deriva. Isso é normal. Todo mundo passa por isso, todo mundo. Muita gente, né, às vezes vai atrás do mais barato e acontece mesmo. Então, o que a gente faz no Convert? A gente vai te dar um barquinho, tu ainda vai estar no oceano de conteúdo, não vai atrás, tu vai receber muito conteúdo. Mas a gente vai te dar os remos e te falar com uma bússola, ó, segue para o norte. E tu que vai remar, ninguém vai estudar por ti, ninguém vai fazer questões, simulados, ninguém vai fazer o que tu tem que fazer, que é estudar. Mas pelo menos vocês vão ter um norte para ir, vão remar em direção àquilo. Então vocês vão recebendo apostilas por ordem de importância. O ciclo 1 é o que é mais importante, o que cai mais no concurso. Ciclo 2 já vão receber um pouco mais de apostilas, que são menos importantes. Tá? A gente vai bater naquelas teclas para vocês repetirem mais os conteúdos que são mais cobrados. O método soma, as questões, tudo isso, os simulados, a gente vai fazer com que vocês repitam o estudo de alguns conteúdos. Mas aula e videoaulas, então vocês não usam? Sim, a gente usa, mas videoaulas complementares à metodologia. Elas não são o principal do nosso curso. O principal é a apostila. É o que vocês repetem várias vezes. Ao longo dessas repetições, a gente vai adicionando outras coisas, tá? Como questões, flashcards, simulados e tal. Saulo, por que complementar? Por quê? A gente orienta que assistam às videoaulas nos conteúdos que vocês tiverem dificuldades em entender somente pela apostila. Tem um ditado que é o seguinte, na aula a gente aprende... Não, na aula a gente entende, sozinho a gente aprende. Pegaram a essência? Na aula a gente entende, porque o professor vai mastigar para ti, numa velocidade devagarinho, mastigadinho, tá? Tu vai entender, mas daqui a um mês tu não vai lembrar. Agora, se vocês recebem 20 apostilas, e dessas apostilas vocês conseguem ir por conta em metade, ótimo. Vocês vão cortar um baita de um caminho, e no resto, vai lá e assiste uma videoaula, tá? Complementar, e aí depois vocês seguem com as próprias pernas, tá? Então elas são complementares, com exceção do nosso curso de português, porque a apostila ela vai ser preenchida conforme tu vai assistindo as videoaulas. Então a videoaula é o principal e a apostila ela é complementar à videoaula. É o único caso invertido. Isso eu estou falando para o nosso curso completo de português, porque nós temos curso completo de português, o curso de discursiva e mais as revisões por banca, né, mais direcionado. Então, falando do nosso curso extensivo, completo de português.
Tá? Então, a videoaula é o inimigo? Não, não é o inimigo. Ele vem para complementar. Só não recomendamos que seja a forma principal de estudo de vocês. Ah, Saulo, mas eu aprendo muito mais com videoaula. Todo mundo. Isso é normal. Se tiver um professor particular te ensinando a fórmula de Bhaskara, desenhando para ti, fazendo por ti, tu também vai entender mais. Só que daqui a um mês tu vai esquecer. Se tu treinar a Bhaskara hoje, amanhã faz um exercício, depois de amanhã um simulado, depois uma questão, depois tu revisa, depois tu lê a apostila e se explica. Daqui a um mês tu tá com 50, 60, 70% do conteúdo memorizado, tá? Pergunta do Pedro. Pedrão tá aí também. A primeira leitura deve ser mais passiva, aprender pelo menos 1% da página, para pelo menos saber o que está falando, e depois aprender mesmo com a repetição do conteúdo pelo estudo ativo. Isso. Não digo aprender pelo menos 1% da página. Se tu passar também muito rápido, não vai aprender nada. Só não tem é que se apegar e ficar patinando. E o que acontece? Algumas pessoas, da primeira leitura, querem ter aprendido tudo. E não dá, é muito conteúdo. Às vezes tu vai ter que passar por cima, tem que ter ritmo, tem que avançar, tem que fazer uma leitura mais dinâmica. A primeira leitura, ela não é a mais importante, podem ter certeza. Infelizmente, tem aluno que chega na prova e nos fala assim, eu nem cheguei a fazer questões. Mas como assim? Porque eu fiquei só nas apostilas, não consegui terminar as apostilas. Está errado. Chega o ponto que tu tem que fazer uma leitura dinâmica mesmo e ir para questões e revisar a apostila. Porque a primeira leitura ela não é suficiente para aprender. Tu pode até se matar e levar dias e dias na primeira leitura, tu vai chegar na prova e não vai lembrar tudo que tu precisa lembrar. Então é basicamente o que tu falou. Tem que pelo menos saber do que está falando, tem que fazer uma leitura concentrada, sem dúvida, mas não pode ficar patinando. Não pode ficar um tempão lendo, tentando entender, desenhando, fazendo resumo em paralelo, sabe? Assistindo videoaula de tudo. Não, tu tem que avançar para a próxima fase, tu depois se explicar o que tu lembra, revisar o que tu não lembra, sabe? Para ti depois já ir fazer questões, para ti depois ir para os flashcards, para ti depois, sabe? Tu tem que ir avançando no estudo. E é a repetição que vai dar importante, vai dar vai levar todo esse conhecimento aí para a memória de longo prazo e não vai deixar tudo esquecer. Pessoal, já estamos há bastante tempo, eu vou pular um pouco aqui, depois a gente volta, mas tem uma série de técnicas que ajudam a memorizar. Então, como o Pedro falou, a primeira leitura, tu não vai ficar fazendo isso aqui. Tu vai só ler e marcar conforme os critérios, pensando no que tu está lendo. Aprendeu 70%? Toca a ficha, passa, não patina. Depois, tu já vai fazer uma leitura um pouco mais crítica. Pô, isso aqui eu realmente não entendi. Isso aqui, eu vou ter que ver uma videoaula. Ou isso aqui, eu não consegui me explicar, eu vou fazer um mnemônico, fazer uma associação. Então, que são exemplos de associação, mnemônicos. Isso aqui gruda na cabeça também, tá? Fazer isso aqui é muito bom, ajuda. Não dá para fazer de tudo por questão de tempo. Como eu falei, é muito conteúdo, a gente tem que avançar. Mas as coisas que vocês... eu vi numa questão, cobrou os princípios administrativos, os princípios explícitos da administração pública, o LIMP, cobrou. Então, quando estiver revisando, tu vai lembrar, isso é importante. Vou botar aqui o meu mnemônico, sabe? Então, isso vocês vão pegando com o tempo, não dá para ficar patinando. Técnica do Pomodoro. Isso responde uma das perguntas lá do início. Espera aí. Não tinha visto a hora, pessoal. Falei muito, né? Pomodoro. Não adianta ficar 1 hora estudando, 2 horas direto sem parar, 3 horas. Tem gente que estuda a mesma matéria o dia todo, pessoal. Não é o ideal. Primeiro, no dia da prova, às vezes na mesma questão vai ter conteúdo que estava em 3 apostilas diferentes. Tá? Vai ter vários entrosamentos, entranhamentos de conteúdo. Então, se tu estudar mais segmentado, o teu cérebro vai se acostumar a segmentar essa informação, ela fica mais acessível. E no dia da prova, é uma questão de informática, de um assunto, depois de outro, depois já muda para direito, é uma reviravolta no teu cérebro. Então, quando tu estuda de forma segmentada, tu acessa mais facilmente esses segmentos, né? Digamos, esses setores do teu cérebro, que está tudo picadinho ali, tá? Então, fora que a absorção do conhecimento, ela vai diminuindo muito quando tu está usando exatamente a mesma parte do teu cérebro. Então, vai intercalando aí, mete o raciocínio lógico, depois um direito, depois uma específica, depois não sei o quê, vai mudando que vai absorver mais.
Por isso que existe a técnica do Pomodoro, é ficar entre 25 e 30 minutos com alto grau de concentração, afastado de todas as interferências, totalmente focado, para que depois tu faça um intervalinho ali de uns 5 minutos e depois tu volte a estudar mais meia hora pelo menos, né, com alta concentração. Tá? Então, é basicamente isso, segmentar o estudo. Para a motivação, mural dos desejos, como eu falei, às vezes a gente vai estar cansado, triste, desmotivado, olhar um papel de parede, uma tela de fundo do teu computador e lembrar o porquê que tu está estudando, né, os motivos que te fazem querer passar no concurso, isso vai injetando ânimo aí. Tá? Então é muito recomendado. Bota tudo que tu quer alcançar com o concurso público. Viajar, ter um trabalho legal, não trabalhar final de semana, ter uma casa boa e tudo mais. Recompensa, uma técnica bem simples, que é o seguinte, priorizar o estudo. Então eu tenho que bater a meta, são 2 horas hoje. Ah, mas eu também queria ver um seriadinho. Não, primeiro bate a meta, depois vai ver o seriado. Ah, mas eu queria ir na academia. Primeiro bate a meta, depois vai na academia. Eu queria comer um chocolate. Primeiro bate a meta e depois. Então, tu vai se acostumando a priorizar o estudo e se recompensa se tu conseguir. Então, por exemplo, assim, vou ver o Netflix. Não, vou estudar entre minhas 2 horas. Ah, mas tô cansado. Então vou ver Netflix. Não, tá cansado, tu vai dormir. Não pode se recompensar por não ter conseguido bater a tua meta pessoal. Tô cansado? Dorme, porque daí no outro dia tu vai estar mais disposto, tá? Ah, vou comer um chocolate. Pô, gosta muito de chocolate? Gosto. Então deixa para se presentear com chocolate. Quando bater a meta lá, bateu toda semana e come um pedacinho, tá? Desânimo. Como eu disse, é normal. Todo mundo passa por fase de ânimo, desânimo, cansa mesmo, dói as costas, dói o pescoço, dói a visão, a gente tem que usar óculos e uma série de coisas que decorrem de um estudo intenso, tá? Mas o hábito faz com que a gente mantenha o estudo mesmo nesses dias. Por isso que o hábito é tão importante. E uma dica, a gente tem um ConvertCast no YouTube, procurem lá que a gente fala muito sobre hábito, o poder do hábito, das técnicas. Isso ajuda a transformar o estudo em um estudo mais sistemático. Né? Espelhe-se em casos de sucesso também. Storytelling, né? Eu contei do nosso mentor que fez vários concursos, acho que fez uns 10 concursos, não tinha passado, trabalhava em clínica, estava bem cansativo para ele, bem puxado, não desistiu, teve resiliência, determinação, transformou o estudo em um hábito e começou a ser aprovado em vários concursos, agora está na SEAGRE e ganha muito bem. Isso aqui nem se fala, né? Desligar celular sempre longe, celular é um veneno, às vezes tu fica... Façam esse dever de casa aí, abram no celular de vocês o tempo médio de uso dos aplicativos. Olha quanto tempo vocês ficam no WhatsApp, Instagram, quanto tempo poderiam estar estudando, né? Então isso aqui é um veneno, isso aqui atrapalha muito. Já falei sobre isso, adiantei bastante coisa. Fila do banco, em suma, o tempo vai passar para todo mundo. Quem não desiste, não sai da fila, vai ser atendido lá na frente. É uma analogia que a gente faz. É como se os concurseiros estivessem numa fila do banco para ser atendido lá no caixa. Tá? Cada vez que sai um concurso, alguns são chamados e vocês vão se aproximando, vão pegando, né, a manha, pegando controle emocional para fazer prova, pegando conhecimento, vão avançando nessa fila até chegar a vez de vocês. Ah, Saulo, mas a fila é longa? Às vezes é, às vezes não, depende de alguns fatores. Tem como furar a fila de uma forma legalizada, sem comprar o gabarito, né? Que é o quê? Usando técnicas de estudo, usando os gatilhos, uma série de coisas que eu passei para vocês, que a gente passa com bastante carinho aí para os nossos alunos, tudo são atalhos, entregar já mastigado um planejamento, entregar um simulado nos mesmos modos da prova, nos nossos simulados, quando tem, que nem César, Minas Gerais, tem discursiva, 2 questões, de 20 linhas cada, se não me engano. Pô, nosso professor corrige o professor de português corrige, manda áudio com dicas, o outro professor corrige a parte específica. Então, tudo isso vai ajudando, né? São atalhos para furar a fila, para ir lá para frente dessa fila e ser atendido. Então, estão aqui as perguntas. Eu acredito que respondi tudo, ou quase tudo. Se faltou alguma coisa, mandem no WhatsApp lá para mim, que a gente pode marcar uma próxima aí. Mas eu acho que acabei cobrindo tudo aí, ou quase tudo. Tá, pessoal? Acabou ficando tarde, né? A gente começou às 8. Era para ser de 1 hora, já estamos em 1 hora e meia.
Tá? Tem mais alguma dúvida? Aproveitem, podem colocar no chat. Só para eu ver quem aí já está estudando, quem vai começar agora e para qual concurso que estão mirando. Coloquem no chat. Foco, e se está começando agora, se já está bastante tempo estudando. Boa, tem de tudo, então. Tem gente começando agora, gente estudando para DAB. Opa, DAB é... Vocês viram hoje o que a gente postou, né? Nos próximos dias saiu o edital aí. 80 vagas, concurso bom, salário bom. Já sou aluno, foco na DAB, comecei tem 2 semanas. Pode ligar o turbo como se tivesse saído do edital. O que significa? Termina com o namorado. Tô brincando, não precisa, né? Mas avisa que agora tu precisa de apoio, tá? Rede de apoio. Tudo que não for estudar, hobby, jantares, passeios, agora deixa tudo isso de lado e vai estudar, que é bastante conteúdo. E a oportunidade é muito boa, tá? Rumo ao mapa, bom que tem tempo, começando agora. Maravilha, assim, ó. Dos nossos alunos, acho que 33%, né, dos aprovados no mapa eram nossos alunos. Então, pô, 1/3, considerando que foi um concurso do zero. A gente fez 54 simulados, a gente teve aluno que fez todos. E todos simulados com discursiva, e a gente corrigiu todas as discursivas. Fizemos ranking de todos esses simulados. Pessoal, é muito estudo. Então, pensa assim, a galera que passou, mesmo sendo um conteúdo bem diferente do que vinha nos últimos concursos, eles estudaram muito, eles estavam com uma base boa. Então, coincidentemente, a maioria deles eram nossos alunos há bastante tempo, porque eles já tinham ritmo de estudo, já tinham técnica de estudo, habituados a fazer provas aos domingos, porque imagina quem não está acostumado a fazer uma prova no domingo, chega lá e faz uma bateria imensa de questões. Não aguenta, cansa, desiste no meio, chuta, erra por cansaço. Eles não, estavam preparados para a guerra. Então, quem está mirando no mapa, estuda, porque isso de ficar esperando o edital nem sempre está certo, tá? Esses concursos muito disputados, tem que já estar com ritmo, com conhecimento, com base, ok? Com técnica, sabendo estudar. Tem gente que começou agora, começou esse mês, estudando para a Secretaria da Saúde de Paraná, 2 anos estudando, alguns meses, estudando para prefeituras. A prefeitura está saindo um monte, né? O Alessandro Dias, eu vi até a tua nota essa semana, janeiro, cara, já tá, foi em dezembro que a gente conversou, né? Já estava bem em dezembro, assim, muito bem, muito bem. E agora, janeiro, por incrível que pareça, tu ainda aumentou a tua média, né? Uma época que o pessoal está mais cansado, né? De Réveillon e tudo. Janeiro já vai fechar o mês com uma média acima. Há 6 meses atrás, estava com 73, eu acho que agora, em janeiro, já está com 89% de média geral. Bom demais, tá? Um exemplo a ser seguido aí, tá? Beleza. Pessoal, gente estudando para vários concursos diferentes, maravilha. Grande dica é, não se apegue à inteligência, foco em hábito, ou seja, constância, todo dia faz a tua parte, é um tijolinho, vai botando todo dia o tijolinho do estudo. É outra metáfora que o Fábio usa, né? Estudar é isso. Tá fazendo uma obra, tem um pedreiro, tu vai botando um tijolinho. De noite vem o ladrão e rouba uns tijolinhos. Cara, o ladrão é fisiológico, esquecimento. Todo dia o ladrão vai roubar. O que tu pode fazer? Bota mais tijolo. Quanto mais tijolo, mesmo que ele roube, tu estudou mais, tem problema, né? E outra forma, vai lá e dificulta para o ladrão. Faz um cimento mais reforçado. O que é isso? Usa as técnicas de estudo. Porque tu tá estudando, tu não esquecer tão fácil. O ladrão vai pegar menos tijolo. E assim tu vai construir a tua aprovação. Tá? Acha que residência e inspeção facilitaria o estudo teórico? Vou iniciar a residência. Tua residência é em produtos, tá, de origem animal? Vai ajudar para concursos que caem esse conteúdo. Mas, como eu disse, não adianta você PhD num conteúdo, porque concurso ele vai cobrar várias outras áreas, tá? Então, a residência, geralmente, ela toma
muitas horas da semana, né? Não sei se é tua, mas o pessoal, principalmente de clínica, os hospitais, trabalham 50 horas por semana. Não sei qual que é a tua. Depende da carga horária. E daí fica cansativo. Então, vai te ajudar, vai, mas tu também vai ter que achar todas as brechas possíveis para estudar. Não tem nada para fazer, pega o aplicativo, vai fazer questões. A gente tem flashcards no aplicativo, pode acessar a plataforma, ficar fazendo questões. 12 horas por dia. A maioria das residências são bem puxadas. Então, tu vai ter que achar as brechas, final de semana vai ter que estudar, mas dá. E, como tu falou, muita coisa que vai cair na tua prova, tu vai ver na prática. Então, mas tem as outras coisas. Te organiza para estudar, tá? Valeu, pessoal. Vamos lá para não ficar 2 horas aí de live, tá? Um grande abraço e vamos nos falando. Tchau, até.